Sou a capitã Rose Russell. Às 3 da manhã, o telefone toca e do outro lado da linha está meu pai, o general Marcus Iron Russell. Ele não ligou para perguntar se eu estava bem, mas para me informar, em tom frio e crítico, que meu prédio estava pegando fogo. Eu avisei sobre aquela favela, disse ele. O que espantou o lendário general não foi o incêndio, foi a minha reação. Eu ri. Antes de contar o porquê, preciso saber que não estou sozinha nessa luta. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários. E se você já se sentiu julgado pela sua própria família no seu pior momento, curta e inscreva-se, porque esta história é para todos nós. O som que me acordou não foi o distante lamento das sirenes, mas o toque digital estridente do meu telefone no criado mudo. Cortou o silêncio que precedia o amanhecer nos aposentos do meu oficial em Fort Bragg, um quarto estéril e impessoal que cheirava levemente a limpador de pinho e disciplina. Meus olhos se abriram de repente. Não precisei olhar para o relógio para saber que a hora era profana. Minha mão tateou em busca do telefone, e a tela se iluminou com duas palavras brilhando no escuro, todas em letras maiúsculas: o general. Meu estômago se revirou num nó familiar. Meu pai nunca ligava àquela hora para saber como eu estava. O general Marcus Russell não fazia ligações sobre bem-estar. Ele entregava relatórios táticos. Deslizei o dedo para atender, meu coração batendo forte e lentamente contra as costelas. Sua voz saiu pelo alto-falante exatamente como eu esperava, fria como aço polido, desprovida de qualquer emoção, exceto por uma irritação mal disfarçada. Seu prédio está pegando fogo, afirmou. Não era uma pergunta, era uma declaração de fato. Fiquei em silêncio, minha mente lutando para se atualizar. Meu prédio, o apartamento fora da base pelo qual lutei tanto, o único lugar que era verdadeiramente meu. Chamas, fumaça, meus vizinhos. Prendi a respiração, esperando, torcendo pelas 4 palavras que deveriam ter vindo em seguida. Você está bem, Rose? Mas elas nunca vieram. Em vez disso, o que recebi foi isto: espero que você tenha sido inteligente o suficiente para não guardar seu uniforme de gala ou suas medalhas em um lugar como aquele. Seria uma vergonha. Dá para acreditar? Uma vergonha. Minha vida, minha segurança, o bem-estar das famílias que moravam no mesmo corredor que eu, nada disso foi registrado. Seu primeiro pensamento foi nos objetos, os símbolos do seu legado que eu carregava. O latão polido e as fitas coloridas, que ele via não como minhas realizações, mas como extensões de sua própria honra, agora em risco de serem manchadas pelo que ele sempre chamara de minhas más escolhas de vida. Minha garganta parecia coberta de areia, seca e amarga. O gosto da sua decepção era algo que eu conhecia muito bem. E então eu ri. Não era um som de alegria. Era algo mecânico e quebrado, uma série de rajadas de ar agudas e irregulares que se aproximavam de soluços. Era o som de uma válvula de pressão finalmente cedendo depois de 32 anos sendo apertada demais. Eu ri como um motor defeituoso tentando dar a partida, um ruído cortante e crepitante que ecoava no pequeno quarto escuro. Era a única maneira de meu corpo processar o absurdo absoluto e de tirar o fôlego daquele momento. O general do outro lado da linha ficou em silêncio, o silêncio de uma lenda de 4 estrelas, completamente superado pela única variável que ele jamais conseguiria calcular, sua própria filha. Eu quase conseguia imaginá-lo, ereto como uma vara, mesmo de pijama, completamente perplexo. Ele era capaz de elaborar uma estratégia de guerra do outro lado do mundo, mas não conseguia compreender o som que saía da minha garganta. Aquela risada era cada conquista ignorada, cada comentário desdenhoso, cada vez que eu era avaliado e considerado insuficiente, tudo explodindo ao mesmo tempo. Mas então, através da névoa da minha própria sanidade fragmentada, outros nomes surgiram: Sully, o sargento-mor aposentado do 2B, Moara, o ex-enfermeiro do exército do 3A, a família Alja no primeiro andar com seus 2 filhos pequenos. O riso morreu na minha garganta, sufocado por uma onda repentina e fria de responsabilidade. O oficial dentro de mim, o comandante, assumiu o controle, a parte de mim que ele havia forjado, ironicamente. Preciso ir, eu disse, com a voz agora calma e clara. E desliguei,
deixando-o em um silêncio atordoado do outro lado da linha. Vesti meu uniforme de combate e saí em menos de 3 minutos. A estrada era um borrão de luzes piscantes que se intensificavam no meu espelho retrovisor. Quando cheguei, a cena era um caos controlado. O ar estava denso, uma sopa tóxica de plástico queimado, madeira chamuscada e medo. Chamas saíam das janelas do último andar do meu prédio, línguas alaranjadas saboreando o céu noturno. Mas eu sou um soldado. O pânico é um luxo que não posso me dar. Encontrei o comandante do incidente, um chefe dos bombeiros com fuligem no rosto e cansaço nos olhos, e estava anotando um relatório rápido quando um sedã preto reluzente familiar parou no perímetro. Meu pai. Ele saiu, vestido com calças civis e uma camisa polo, mas com a postura de um desfile militar. Ignorou-me, nem sequer olhou na minha direção. Seus olhos, afiados e analíticos, percorreram o prédio em chamas, não com preocupação, mas com a avaliação imparcial de um oficial avaliando um bombardeio fracassado. Ele caminhou diretamente até o chefe dos bombeiros, sua postura irradiando uma autoridade que exigia atenção. Sou o general Russell, trovejou, sua voz cortando o barulho dos motores e rádios. Minha filha mora aqui, fez uma pausa e então proferiu o veredito final, uma decisão lamentável. Ele disse isso ao chefe, mas era para mim. Ele falou de mim como se eu fosse um soldado raso, um erro logístico que precisava ser corrigido. O chefe dos bombeiros, um homem que provavelmente já tinha visto tudo, apenas assentiu respeitosamente e então olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de pena. E aquele olhar, a pena de um homem que eu nunca tinha conhecido, doeu mais do que as chamas jamais poderiam. Foi uma confirmação da minha humilhação, uma marca pública do meu fracasso. Meu pai finalmente se virou para mim. Baixou a voz, mas apenas o suficiente, um tom de voz treinado e tático que permitia que os que estavam por perto ouvissem. Depois que isso acabar, você vai voltar para a base. Este circo acaba agora. Eu cuido disso. Ele não estava falando comigo. Estava dando uma ordem. Ele havia transformado minha tragédia em seu constrangimento, minha casa em um circo, bem na frente das mesmas pessoas que estavam arriscando suas vidas para salvar o que restava do meu mundo. Fiquei ali, de uniforme de trabalho, cercado pelas luzes piscantes e pelo cheiro de fumaça, e me senti completamente exposta, despida, desarmada pelo próprio homem que me ensinou a segurar uma arma. Depois de deixar o local do incêndio, depois que a adrenalina passou e deixou uma dor profunda, não fui para o alojamento temporário que o exército havia providenciado. Não consegui encarar os olhares de compaixão, a gentileza estéril de estranhos. Em vez disso, dirigi de volta para Fort Bragg e entrei no meu escritório. Era uma sala pequena e sem alma, cheirando a café do governo e papel velho. Não acendia as luzes. Apenas fiquei sentado na cadeira da minha escrivaninha na escuridão pesada, minha silhueta emoldurada pelo luar pálido que se derramava sobre o pátio de desfiles vazio lá fora. O cheiro acre de fumaça ainda impregnava meu uniforme, uma lembrança fantasmagórica das chamas. Mas não era o cheiro mais forte do quarto. Por baixo, havia algo mais, um odor que eu conhecia intimamente, o cheiro metálico e rançoso de uma decepção familiar. O que aconteceu esta noite não era novidade. Não foi um desvio repentino da norma. Foi apenas mais um capítulo de um livro escrito há muito tempo, com as páginas amareladas e desgastadas. Eu havia me acostumado a ser uma decisão lamentável aos olhos do meu pai. A humilhação que senti antes não era uma ferida recente. Era o rompimento de velhas cicatrizes, cicatrizes que atravessavam minha alma como um complexo mapa de batalha. E enquanto eu estava ali sentado, as lembranças voltaram à tona, sem serem convidadas, como fantasmas que esperavam pacientemente nos cantos da minha mente por esse momento de fraqueza. A mais vívida é sempre a mesma, minha formatura na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point. Era uma tarde perfeita de maio, o tipo de dia que parece polido e novo. O estádio Michi era um mar de tirar o fôlego de uniformes cinzas, uma paisagem meticulosamente organizada de futuros líderes. Durante 4 anos, eu me dediquei totalmente àquele lugar. Eu suava nas corridas matinais congelantes ao longo do Hudson e sangrava nas pistas de obstáculos.
Passei noites sem dormir na biblioteca, abastecido por café preto e pela necessidade desesperada de provar que eu pertencia àquele lugar, e consegui. Eu estava me formando com honras, um cadete distinto. Quando a cerimônia terminou, quando os capes foram lançados para o céu azul brilhante como um bando de pássaros negros alçando voo, o campo explodiu em um caos alegre. Famílias afluíam ao gramado, rindo, chorando, abraçando seus filhos e filhas. Lágrimas de orgulho escorriam pelos rostos de mães e pais enquanto prendiam as barras de ouro de um segundo tenente nos ombros de seus filhos pela primeira vez. Examinei a multidão, meu coração batendo forte com uma frágil esperança, e o encontrei. Meu pai estava de pé, afastado da celebração, com as mãos cruzadas atrás das costas, em sua postura clássica de descanso em desfile. Ele parecia sério, impassível, como se estivesse assistindo a um exercício de treinamento. Aproximei-me, sentindo meu novo uniforme rígido e estranho no corpo. Ele olhou para mim, com um olhar clínico, e depois para a nova patente brilhante no meu ombro. Muito bem, disse ele, com a voz monótona e monótona. Depois, acrescentou, mas, sabe, quando me formei, fui a primeira da turma. Simples assim. Uma frase, e todo o esforço monumental dos últimos 4 anos se desfez em pó. O orgulho, o alívio, a sensação de realização, tudo isso evaporou sob o peso da comparação. Naquele momento, eu não era sua filha comemorando um triunfo. Eu era apenas uma versão inferior dele, uma réplica imperfeita. Alguns anos depois, outra lembrança se soma ao mapa: meu retorno da minha primeira missão no Afeganistão. Fui condecorado com a Estrela de Bronze por desenvolver um plano de inteligência que permitiu à minha unidade evitar uma emboscada mortal e bem planejada. Foi minha primeira experiência real de combate, de riscos de vida ou morte, e eu me destaquei. Mantive meu povo em segurança. Quando cheguei em casa, meu pai ofereceu um pequeno jantar. Convidou alguns de seus velhos amigos generais, homens com o peito cheio de medalhas e a cabeça cheia de histórias de guerra. Durante toda a noite, ele os recebeu, entretendo-os com histórias de seus próprios feitos durante a Operação Tempestade no deserto. Falou sobre estratégia, sobre comando, sobre os bons velhos tempos. Minha presença pareceu uma reflexão tardia. Por fim, um de seus amigos, um gentil e velho general da Força Aérea, virou-se para mim. Então, Rose, disse ele, gesticulando para a medalha presa ao meu uniforme, conte-nos como você ganhou esta. Antes que eu pudesse abrir a boca, meu pai fez um gesto de desdém. Ah, hoje em dia elas são distribuídas com mais facilidade, disse ele com uma risada casual. A moça só fez o trabalho dela, nada mais. Ele nem me deixou contar minha própria história, minha contribuição, minha coragem, as vidas que ajudei a salvar. Ele reduziu tudo a uma simples transação, um dever cumprido, um ato tão óbvio que nem valia a pena mencionar. Fiquei ali, invisível, com a voz roubada de mim pelo homem que deveria ser meu maior defensor. Era em momentos como aqueles que a lembrança de outro homem vinha à tona, um homem que era o completo oposto do meu pai, o Coronel Miller, meu comandante, meu mentor, o homem que morrera naquela mesma missão. Ele nunca comparava. Nunca desconsiderava. Ele ouvia. Lembro-me de estar em sua tenda, o calor do deserto me pressionando enquanto eu colocava minha análise de inteligência em um mapa. Quando terminei, ele não se limitou a sentir. Ele me olhou, realmente me olhou, com uma intensidade que me fez sentir visto. Russell, disse ele, com a voz baixa, mas firme, você tem uma mente brilhante. Nunca deixe ninguém, nem mesmo um general de 4 estrelas, lhe dizer o contrário. Foi a voz dele, não a citação na medalha, que me agarrei. Foi a sua validação que carreguei comigo nas noites mais sombrias. Agora, sentado sozinho no escritório silencioso, cercado pelos fantasmas do meu passado, percebi uma coisa. Esta luta, a que começou esta noite, não era apenas sobre um prédio incendiado. Não era apenas sobre fazer justiça para os meus vizinhos. Eu lutava para proteger o valor que o Coronel Miller via em mim, o valor que meu próprio pai jamais, nenhuma vez, reconheceu. Eu lutava pelo legado dele, sim, mas também lutava pelo meu. Não dormi naquela noite, nem um segundo.
Depois de sair do meu escritório, passei as horas restantes de escuridão olhando para o teto do meu alojamento temporário, com as palavras do Coronel Miller ecoando no silêncio: nunca deixe ninguém lhe dizer o contrário. Mas era outro sentimento que me mantinha acordado, uma culpa aguda e corrosiva que se aprofundava em minhas entranhas. Eu ainda tinha minha carreira, meu uniforme, um teto sobre a cabeça. Meus vizinhos, as pessoas com quem eu compartilhava viagens constrangedoras de elevador e cumprimentos matinais educados, agora não tinham nada além das roupas do corpo. Eu não podia simplesmente ficar ali, me afogando no meu próprio drama familiar, enquanto eles estavam à deriva. Eu não podia simplesmente ficar parado. Assim que o sol nasceu, eu estava ao telefone. Minha primeira ligação foi para o Sully. Pedi a ele que reunisse todos que pudesse encontrar. Nosso ponto de encontro, o Sully Smokehouse, uma churrascaria pequena e sem frescuras nos arredores da cidade, administrada por um amigo aposentado da Marinha. Quando entrei, 1 hora depois, o aroma rico e defumado de nogueira e carne de porco cozida lentamente pairava no ar. Mas nem mesmo aquele cheiro reconfortante conseguia mascarar a exaustão estampada nos rostos dos meus vizinhos. Eles estavam amontoados em volta de uma longa mesa de madeira nos fundos, parecendo perdidos e em estado de choque. Sully, com o rosto marcado pelo tempo, impassível. Ara, com sua postura calma de enfermeira, substituída por uma ansiedade silenciosa. A família Alja, tentando evitar que seus 2 filhos pequenos ficassem inquietos. O dono, um homem enorme chamado Gus, com uma tatuagem de bulldog no antebraço, aproximou-se carregando uma bandeja com copos altos cheios de chá gelado. Ele os colocou sobre a mesa, o gelo tilintando suavemente. Pessoal, disse ele em voz baixa, o que vocês quiserem hoje, é por conta da casa. É só pedir. Seu simples ato de gentileza, de solidariedade, tocou profundamente em mim. Olhei para os rostos exaustos ao redor da mesa, Sully, Ara, os Aljas, e uma profunda mudança aconteceu dentro de mim. Naquele momento, eu não era vítima de um incêndio. Eu não era a filha decepcionada de um general famoso. Eu era a comandante deles, e este era o meu esquadrão. Tirei do bolso um caderninho do governo e uma caneta, as 2 ferramentas que um agente de inteligência nunca dispensa. O peso familiar na minha mão era reconfortante. Tudo bem, comecei, com a voz firme, cortando o silêncio cansado. Vamos deixar a noite passada de lado por 1 minuto. Preciso que todos vocês pensem. Nas últimas semanas, houve algo estranho. Algo fora do comum? No início, apenas silêncio, olhares vazios. Eles ainda estavam presos no trauma do incêndio. Esperei, dando-lhes um momento. Então Ara falou, sua voz suave, mas clara. O alarme de incêndio, disse ela. Na semana passada, disparou por volta da meia-noite. O corpo de bombeiros veio, verificou tudo e disse que era um defeito no sistema. Sully assentiu lentamente, estreitando os olhos em pensamento. E quanto ao corte de água na terça-feira, acrescentou. A gerência enviou um e-mail, dizendo que era um cano estourado, mas o encanador que supostamente chamaram nunca apareceu. O Sr. Alja interveio, com sotaque inglês, mas com uma mensagem clara. A fechadura da entrada principal, quebrada há 3 dias. Qualquer um podia entrar. Peça por peça, o quebra-cabeça começou a se encaixar. Um alarme de incêndio com defeito que acostuma todos alarmes falsos. Uma queda repentina de água, tornando o sistema de sprinklers inutilizável. Uma porta de segurança quebrada. Fiquei arrepiada. Não se tratava de problemas de manutenção aleatórios infelizes. Era um padrão, um esforço deliberado e calculado para degradar a segurança do prédio, para tornar nossas vidas miseráveis. Alguém estava amolecendo o alvo, abrindo caminho para o que aconteceu ontem à noite. No momento em que essa percepção arrepiante se abateu sobre a mesa, um homem se aproximou de nós. Ele vestia uma jaqueta de campanha surrada e parecia não dormir há uma semana. Ele segurava uma xícara de café como se fosse uma tábua de salvação. Desculpe-me por interromper, disse ele, em voz baixa e cautelosa. Meu nome é Jasper Thorne. Sou jornalista freelancer.
Ele olhou ao redor da mesa e pousou o olhar em mim. Estou de olho nos novos donos do seu prédio, uma empresa chamada Aegis Development Group. Ele puxou uma cadeira sem que eu pedisse, aproximando-se. Esses caras têm um manual, explicou Jasper, com as palavras saindo apressadas. É a mesma coisa em todas as cidades. Eles compram prédios antigos, com aluguel controlado, em localizações privilegiadas. Aí, acontecem acidentes, um incêndio repentino, um desabamento parcial por falha estrutural, um surto grave de mofo. Eles limpam o terreno sem precisar pagar por aquisições ou realocações caras e, em seguida, vendem o imóvel com um lucro enorme. Suas palavras pairaram no ar, encaixando-se perfeitamente com tudo o que acabávamos de juntar. Minha suspeita agora tinha um nome, um rosto e um motivo: Aegis. Olhei ao redor da mesa novamente. Desta vez, não vi vítimas atordoadas. Vi ativos. Vi Sully, com suas décadas de experiência militar e sua vasta rede de veteranos em todo o país. Vi Ara, com a atenção meticulosa aos detalhes e a paciência inabalável de um enfermeiro de carreira. Vi Jasper, com suas habilidades investigativas e sua sede pela verdade. E eu, um oficial de inteligência treinado para analisar padrões e prever o próximo movimento do inimigo. Não estávamos indefesos. Éramos uma unidade, um esquadrão sem armas, mas não sem poder. Tampei a caneta e fechei o caderno. O tempo de luto havia acabado. O tempo de análise havia acabado. Era hora de agir. Tudo bem, eu disse, e minha voz tinha o tom nítido e decisivo de comando. Se eles queriam briga, eles têm uma. Vamos lançar a Operação Escudo Égide. Suas cabeças se ergueram de repente. O cansaço em seus olhos foi substituído por um lampejo de outra coisa: foco, propósito. Aqui está o plano, continuei, olhando nos olhos de cada um deles. Sully, quero que você trabalhe sua rede. Descubra quaisquer outros acidentes ligados a esta empresa. Precisamos estabelecer o padrão de comportamento deles em nível nacional. Ara, você é o nosso líder em inteligência humana. Preciso que você colete depoimentos detalhados de cada morador daquele prédio, cada anomalia, cada reclamação que foi ignorada. Jasper, você está em busca de informações de código aberto. Quero que você investigue cada registro público, cada arquivo corporativo, cada licença conectada à Aegis. Encontre o rastro do dinheiro. E eu coordeno. Eu construo a estratégia. Pela primeira vez desde aquele telefonema às 3 da manhã, a culpa que me atormentava o estômago diminuiu. Foi substituída por algo claro e preciso: propósito. A batalha tinha apenas começado. As semanas seguintes foram um borrão de caos organizado. Nossas vidas estavam espalhadas aos quatro ventos. Pessoas dormiam nos sofás de amigos, em quartos de hóspedes de parentes que não viam há anos, ou em motéis baratos e transitórios à beira da estrada, com cheiro de desinfetante e desespero silencioso. Nosso centro de comando tornou-se a última cabine no pequeno café dos Aljas, onde o Sr. Alja agora trabalhava em turnos dobrados para sobreviver. Era lá, cercados pelo aroma reconfortante de grãos de café e pão fresco, que travávamos nossa guerra de papéis e telefonemas. Certa tarde, eu estava curvado sobre um grande mapa de planejamento urbano que Jasper conseguirá adquirir, meus olhos traçando as linhas de zoneamento até que elas se tornassem turvas. Eu estava exausto, pulando refeições sem nem perceber. De repente, um recipiente plástico de comida deslizou para o meu campo de visão. Olhei para cima. Era Ara, com uma expressão que misturava preocupação e comando gentil. Capitão, disse ela suavemente, o senhor precisa comer. Parece que vai cair. Abri o recipiente. Dentro havia uma porção fumegante de macarrão com queijo, a comida americana mais reconfortante. Era rico e cremoso, com cheiro de cheddar forte e farinha de rosca assada. Uma onda de gratidão me invadiu, tão forte que quase me fez chorar. Percebi que não tinha comido direito o dia todo. Naquele momento, seu simples e silencioso ato de cuidado significou mais para mim do que qualquer elogio que eu já tivesse recebido. Foi uma afirmação silenciosa de que alguém me via, não como uma capitã,
não como a filha de um general, mas como uma pessoa que precisava de cuidados. Enquanto eu coordenava nossos esforços, Sully se tornou nossa rede de inteligência individual. Munido apenas de seu antigo celular flip e uma agenda gasta, ele era uma força da natureza. Passava horas ao telefone, com sua voz rouca ecoando: "Ei, seu velho, é o Sully", enquanto ligava para seus contatos nos postos da Legião Americana e nos salões da VFW em todo o país. Ele estava alavancando uma irmandade forjada em guerras distantes para uma batalha que estávamos travando aqui mesmo, em casa. Certa noite, ele me ligou, com a voz crepitante e uma energia que eu não ouvia há semanas. "Rose, você não vai acreditar", disse ele, e eu praticamente pude ver o brilho em seus olhos. Eu estava conversando com um velho amigo meu da primeira cavalaria, lá em San Antônio. Contei a ele a nossa história. Ele disse que a mesma coisa aconteceu no bairro dele 2 anos atrás, um antigo complexo de apartamentos, quase todo de veteranos. E adivinha quem era o construtor? A Aegis. Era a descoberta que precisávamos, uma ligação direta, um padrão verificável. Ele não tinha feito isso porque era sua tarefa designada em nossa pequena operação. Ele fez isso porque é isso que os soldados fazem. Nós éramos o esquadrão dele agora, e você nunca, jamais, deixa seu esquadrão para trás. Então chegou a quarta quinta-feira de novembro, ação de graças. Durante toda a manhã, meu telefone permaneceu silencioso no balcão, um retângulo escuro e silencioso. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem do meu pai. Uma dor antiga e familiar se instalou em meu peito, uma tristeza silenciosa pela conexão familiar que eu via ao meu redor, mas que nunca conseguia compreender. Eu tinha planejado passar o dia no meu escritório, me afogando em papelada para afastar a solidão. Mas Ara e Sully não permitiram. Eles apareceram na minha porta e insistiram, com a tirania gentil de verdadeiros amigos, que eu os acompanhasse à igreja da comunidade local. A paróquia estava oferecendo um jantar para todas as famílias deslocadas. O salão de confraternização estava movimentado e aconchegante, cheio de mesas descombinadas e cadeiras dobráveis. A refeição foi simples: peru fatiado de uma bandeja de buffet, purê de batatas instantâneo e uma torta de abóbora pronta. Mas, enquanto todos nos sentávamos juntos, uma pequena ilha de resiliência em um mar de perdas, passando pratos de papel e garfos de plástico, senti uma sensação de pertencimento que nenhum jantar formal em família jamais me proporcionara. O senhoral já chegou com uma grande panela de alumínio e, ao abri-la, um vapor perfumado subiu. Ele trouxera um prato enorme de frango assado com batatas, temperado com sumagre e ervas de sua terra natal. "No meu país", disse ele com um sorriso caloroso, "comemorar quando você ainda está vivo é o mais importante." Comemos, conversamos e até rimos. Por algumas horas, não fomos um amontoado de vítimas. Éramos uma família estranha, remendada e linda. Mais tarde naquela noite, quando a multidão diminuiu, Ara e eu ficamos para ajudar na limpeza. Enquanto limpávamos as últimas mesas, ela parou de repente e olhou para mim. "Capitão", disse ela, com a voz cheia de uma emoção sincera que me pegou de surpresa, "obrigada." Fiquei confusa. Por quê? Seus olhos estavam claros e firmes. "Por não desistirem de nós", disse ela. "Quando saí do exército, depois de todos aqueles anos como médica, me senti perdida, como se não tivesse mais uma missão. Mas nestas últimas semanas, lutando ao lado de todos, sinto que tenho um propósito novamente, como se fizesse parte de uma unidade. Você nos deu uma batalha que valeu a pena lutar." Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Naquele momento, eu entendi. Eu não estava apenas lutando por eles. Eu não era apenas o líder deles tentando fazer justiça. Eles, com sua confiança silenciosa, sua lealdade inabalável, seu simples recipiente de macarrão com queijo, estavam me salvando também. Eles estavam me resgatando do isolamento, do sentimento esmagador de inutilidade que meu pai havia cultivado com tanto cuidado em meu coração por todos esses anos. O fogo havia levado meu lar, mas nas cinzas, eu havia encontrado uma família, e essa era uma fundação que ninguém jamais poderia destruir. Nossa pequena guerra de atrito estava começando a ganhar força.
O primeiro artigo de Jasper, publicado em um blog investigativo pequeno, mas respeitado, ganhou mais repercussão do que esperávamos. Foi apenas um lampejo de luz, mas o suficiente para as baratas sentirem o calor. A Aegis respondeu, não com advogados ou declarações públicas, mas com algo muito mais insidioso. Ela entrou no café dos Aljas certa manhã como se fosse a dona do lugar. Vestia um taier azul marinho impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais que o meu carro, e seus saltos estalavam com uma autoridade silenciosa no chão de ladrilhos. Ela se apresentou como Sarafina Vance, vice-presidente executiva do Aegis Development Group. Não era arrogante nem indiferente. Era pior. Era compreensiva. Seu rosto era uma máscara de preocupação magistralmente elaborada quando se sentou conosco, sua voz suave e doce como mel. Em nome da Aegis, ela começou, com o olhar percorrendo os rostos cansados dos meus vizinhos, quero expressar nossos mais profundos pêsames por este trágico acidente. Ela deixou as palavras pairarem no ar, carregadas de insinceridade. E para demonstrar nossa boa vontade, gostaríamos de oferecer a cada família deslocada um pacote de indenização. $10.000, além de nossa assistência total para garantir uma nova moradia. $10.000. O valor era um insulto calculado, uma ninharia comparado a uma vida inteira de pertences acumulados e uma sensação de segurança. Mas para uma família enfrentando a falta de moradia, para pais com filhos para alimentar e contas para pagar, era uma tábua de salvação. Era uma maçã tentadora e venenosa oferecida a quem passava fome. Vi imediatamente nos olhos deles o brilho da esperança em conflito com o cansaço da luta. Ela não estava oferecendo ajuda. Estava plantando uma semente de divisão, a tática mais antiga que existe, dividir para conquistar. Poucos dias depois, veio o segundo golpe do ataque. Meu telefone tocou, exibindo um número desconhecido com o código de área 202, Washington, D.C. Um nó frio se formou em meu estômago. Capitão Russell, disse uma voz firme e objetiva, aqui é o Coronel Bishop, do gabinete do General Miller. Meu sangue gelou. Ele não se referia ao meu Coronel Miller. Referia-se ao General Mark Miller, chefe do Estado-Maior Conjunto, o oficial militar de mais alta patente em todo o país. Recebemos várias denúncias anônimas, capitão, continuou a voz, cada palavra uma gota de gelo cuidadosamente colocada, sobre um oficial da ativa se envolvendo em assuntos civis que poderiam comprometer a imagem do Exército dos Estados Unidos. Aconselho-o a se concentrar em suas funções. Só isso. A linha caiu. Não era um conselho. Era uma ameaça, proferida com a precisão fria e estéril de um golpe cirúrgico. Eles tinham encontrado meu ponto fraco, minha carreira, minha vida inteira. A Aegis não era apenas uma corporação gananciosa. Eles estavam conectados. Eles tinham o poder de alcançar o coração do Pentágono e mexer os pauzinhos que eu nem conseguia ver. E estavam apontando sua maior arma diretamente para mim. Naquela noite, meu pai ligou. O momento era perfeito demais para ser coincidência, mas seu tom era diferente desta vez. O distanciamento glacial havia desaparecido, substituído por uma camada espessa e melosa de falsa preocupação que me revirou o estômago. Rose, ouvi dizer que você está causando problemas, começou ele, com a voz transbordando decepção patriarcal. Você tem ideia da posição em que está me colocando? O Coronel Bishop me ligou pessoalmente. Você está arriscando toda a sua carreira por causa dessa bobagem. Ele suspirou, um som teatral de fardo paternal. Escute-me. Pegue o dinheiro deles e vá embora. Às vezes, um soldado inteligente sabe quando escolher uma batalha diferente. Fiquei sem palavras, paralisada. Ele sabia. Sabia que era uma ameaça, uma manobra suja e dissimulada de uma empresa corrupta. Mas, em vez de me defender, em vez de ficar ao lado da filha, ele me dizia para me render, para depor as armas. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, elevando a voz. Por um bando de estranhos. Eles são o meu esquadrão, pai, sussurrei, minha própria voz tremendo de uma raiva que eu não conseguia liberar.
Seu esquadrão está no exército dos Estados Unidos, ele rugiu, a máscara de preocupação finalmente caindo para revelar o ferro familiar por baixo. Não me envergonhe mais. A pressão funcionou. Sempre funciona. Alguns dias depois, Faridauja e os chefes de outras duas famílias vieram me ver no café. Não conseguiam me olhar nos olhos. Farid era o porta-voz deles, seu rosto um retrato da miséria. Capitão Rose, começou ele, com a voz carregada de vergonha, somos muito gratos por tudo, mas não podemos mais lutar. Minha esposa precisa de uma operação. Precisamos do dinheiro. Vamos aceitar a oferta deles. Eu não podia culpá-los. Como poderia? Eles tinham que fazer o que era melhor para suas famílias. A batalha deles era pela sobrevivência naquele momento. Apenas assenti, com uma sensação de vazio se espalhando pelo meu peito, como se uma viga de sustentação dentro de mim tivesse acabado de rachar e ceder. A Aegis havia vencido a primeira batalha sem disparar um único tiro. E assim, de repente, eu estava mais sozinho do que nunca, atacado pelo inimigo de frente, ameaçado pelos meus superiores e apunhalado pelas costas pelo meu próprio pai. E eu preciso te perguntar, se você já teve um ente querido que te disse para desistir de algo em que você acreditava, só para facilitar a vida dele, clique em curtir e me conte nos comentários. Escreva apenas uma palavra, para frente. Porque essa era a única direção que eu sabia que podia seguir. Esta luta, que antes parecia tão justa e clara, agora parecia desesperada. Parecia sem esperança. Depois que os Aujas partiram, uma profunda sensação de desesperança se apoderou de mim. Os muros cuidadosamente construídos da minha determinação começaram a ruir. Minha bússola moral, o giroscópio interno que sempre apontara o norte verdadeiro em direção ao dever e à honra, girava descontroladamente. Eu estava lutando uma guerra em várias frentes, sem reforços. E eu estava perdendo. Eu precisava recomeçar. Precisava me lembrar por que vesti o uniforme em primeiro lugar. Então, tirei um dia de folga. Entrei no carro antes do amanhecer e dirigi para o norte, seguindo o nascer do sol pela I-95 em direção à Virgínia. Meu destino, Cemitério Nacional de Arlington. Há um silêncio em Arlington que você não encontrará em nenhum outro lugar da Terra. É um silêncio pesado e reverente que nos envolve, silenciando as preocupações triviais dos vivos. Caminhei pelo que pareceram horas entre as colinas ondulantes sem fim, uma floresta branca e austera de lápides de mármore em formação perfeita e silenciosa. Cada uma história. Cada uma, um sacrifício. Cada uma, um preço pago integralmente. A magnitude de tudo isso, a dignidade silenciosa, o imenso custo da liberdade, fizeram com que minhas próprias lutas parecessem pequenas, quase mesquinhas. Encontrei meu caminho para a seção 60, o local de descanso final de tantos que tombaram no Iraque e no Afeganistão. Fiquei diante do túmulo de um jovem sargento do meu primeiro pelotão, um garoto de Ohio que tinha uma risada boba e uma fé inabalável na bondade das pessoas. Vim aqui para encontrar a tranquilidade, para me livrar do barulho, da raiva e do medo, e para me reconectar com os princípios fundamentais que jurei defender, para me lembrar da minha missão. Eu estava traçando as letras do seu nome gravadas na pedra fria quando uma voz enjoativamente familiar, doce como mel, cortou o silêncio sagrado. Que lugar tranquilo, Capitão Russell! Que coincidência! Virei-me e meu sangue gelou. Era Sarafina Vance. Ela estava ali, a poucos metros de distância, vestida com um terno cinza escuro de grife e sapatos impossivelmente caros que pareciam profanar o próprio chão em que pisavam. Ela era um golpe chocante de ambição corporativa em um cenário de sacrifício, tão deslocada quanto um abutre em uma igreja. Vim aqui para prestar minhas homenagens, mentiu, com um sorriso experiente e simpático nos lábios. Não alcançou seus olhos. Seus olhos eram frios, calculistas. E já que o destino nos uniu, pensei em lhe apresentar nossa oferta final. Ela tratava aquele solo sagrado como uma sala de reuniões. 50 mil reais, disse ela, com a voz num sussurro conspiratório, para você pessoalmente. Uma bolsa especial de realocação, digamos assim.
Tudo o que você precisa fazer é assinar o acordo de confidencialidade, e tudo isso se resolve. Ela estendeu um tablet elegante, cuja tela brilhava com um contrato digital. Ela tentava comprar meu silêncio, minha honra, bem ali, entre os mortos honrados. A pura e absoluta audácia disso me tirou o fôlego. Meus olhos se desviaram do rosto dela para a tela. Examinei o denso texto jurídico e então o vi, escondido em uma pequena cláusula disfarçada de gesto de caridade corporativa. Afirmava que, após minha assinatura, o Aegis Development Group generosamente patrocinaria uma placa memorial em nome do Coronel Robert Miller, a ser colocada em um salão da VFW de sua escolha. Coronel Miller, meu mentor, meu herói, um homem cujo corpo jazia enterrado em algum lugar neste mesmo terreno. Eles estavam usando seu nome, sua memória, seu sacrifício. Eles estavam balançando a honra dele na minha frente como uma moeda de troca barata. Eles tinham tirado o que eu tinha de mais sagrado e colocado um preço nele, transformando o legado dele em um item de linha em uma transação suja. E naquele instante, algo dentro de mim se rompeu. A disciplina cuidadosamente construída, os anos de treinamento militar para manter a calma sob fogo, a represa emocional que eu vinha construindo há semanas, tudo se estilhaçou. Uma raiva, tão pura e ardente, irrompeu do âmago do meu ser que parecia uma força física. Não era alta. Era silenciosa. Era mortal. Era o calor de um reator em ponto crítico. Levantei os olhos do tablet e encontrei seu olhar. Saia daqui, sibilei. Minha voz era quase um sussurro, mas era mais firme do que as lápides de mármore que nos cercavam. Saia deste solo sagrado agora, antes que eu me esqueça de que estou de uniforme. Pela primeira vez, a compostura de Sarafina Vance cedeu. Ela pareceu genuinamente atordoada, dando meio passo para trás como se eu a tivesse atingido fisicamente. Então, recuperando-se, seus lábios se curvaram em um sorriso de desprezo. Ela se virou sem dizer mais nada e foi embora, seus saltos batendo bruscamente com raiva na calçada. Fiquei ali, com o corpo inteiro tremendo com a força da minha fúria. O silêncio retornou, mas agora era diferente. Estava carregado. Ao meu redor, estendendo-se até o horizonte, as silenciosas pedras brancas permaneciam como testemunhas. E ali mesmo, cercado pelos fantasmas dos heróis, fiz um voto. Não era um voto aos meus superiores. Não era um voto ao meu pai. Era um voto a mim mesmo, à memória do Coronel Miller e a cada alma que repousava sob aquela grama perfeitamente aparada. Eu não recuaria. Eu não seria silenciado. Eu não seria comprado. Eu ia queimar a Aegis até o chão, não importava o custo para minha carreira, não importava o que isso significasse. A luta não era mais apenas por justiça para os meus vizinhos. Era por honra. Peguei meu celular, com os dedos firmes e seguros. Encontrei o número de Jasper e disquei. Ele atendeu ao primeiro toque. Jasper, eu disse, com a voz fria e clara como uma manhã de inverno, tenho uma nova missão para você. Terminamos de reagir. Terminamos de nos defender. Respirei fundo, o ar solene de Arlington enchendo meus pulmões. É hora de atacar. A viagem de volta de Arlington foi diferente. A raiva havia esfriado, solidificando-se em algo duro e claro, propósito. O desespero se fora, queimado pelo fogo do meu voto. Lembrei-me de uma palestra que o Coronel Miller dera certa vez sobre guerra assimétrica, como uma força menor, aparentemente mais fraca, poderia derrotar um inimigo maior e mais bem equipado, não com força bruta, mas com inteligência, criatividade e atacando vulnerabilidades que nunca pensou em proteger. Éramos um esquadrão de 4 contra um Golias corporativo. Era uma guerra assimétrica. Nossa nova sala de guerra ficava nos fundos do Sully Smokehouse, um espaço apertado que cheirava a cerveja velha e tempero para churrasco. Gus, o dono, tinha limpado tudo para nós sem pensar 2 vezes. Arrastamos um grande quadro branco de uma loja de materiais de escritório próxima. Sully, Ara e Jasper se reuniram ao redor da mesa, com rostos sérios, mas resolutos. A atmosfera não era mais a de um grupo de apoio. Era um briefing pré-missão.
Peguei um marcador preto para quadro branco, e a tampa se abriu com um som agudo e definitivo. No centro do quadro, desenhei o logotipo do Aegis Development Group. Tudo bem, comecei, com a voz calma e equilibrada. Estamos na defensiva há tempo demais. Estamos reagindo aos movimentos deles. Isso acaba agora. A partir de agora, vamos caçá-los. Desenhei uma série de linhas partindo do logotipo central. Nosso objetivo é construir um pacote completo de alvos para a Aegis. Quero que cada empresa de fachada, cada acordo secreto, cada conexão política seja mapeada e verificada. Não estamos apenas procurando uma prova cabal. Estamos construindo o arsenal. Vamos transformar a verdade em uma arma. Meus olhos pousaram em Jasper. Ele me observava atentamente, sua mente de jornalista já a mil. Jasper, você é o nosso líder em coleta de inteligência, eu disse. Vamos usar uma técnica chamada OSINT, inteligência de código aberto. Percebi um lampejo de confusão. Esqueça hacking. Esqueça invasão de domicílio, esclareci. Tudo o que precisamos já está em domínio público, apenas enterrado: registros corporativos, documentos da SEC, contas de mídia social de seus executivos, atas do Conselho de Planejamento Urbano, arquivos de jornais antigos. Quero que você faça uma busca minuciosa de dados em tudo. Procure inconsistências. Procure nomes repetidos em licenças e contratos. A Aegis é uma cobra. Precisamos encontrar a cabeça dela. Os olhos de Jasper brilharam. Ele era um repórter com faro para uma história. Eu estava lhe aplicando a metodologia sistemática de um analista de inteligência. Eu estava transformando seus instintos em um instrumento de precisão. Em seguida, virei-me para Sully. Sully, você é uma lenda na comunidade veterinária. Você tem uma rede de contatos que o dinheiro não compra. Sua missão é a Operação Barril de Peixes. Ele ergueu uma sobrancelha, questionador. É muito fácil para eles nos desconsiderarem como um grupo isolado de inquilinos descontentes, expliquei. Precisamos mostrar que isso é um padrão. Quero que você vá a todos os postos da VFW, a todos os salões da Legião Americana, a todos os bares locais frequentados por veteranos. Conte a nossa história. Encontre outras vítimas do Aegis. Precisamos de mais testemunhas, mais aliados. Vamos construir um exército, não de soldados, mas de histórias. Transforme a dor deles em nossa voz. Sully assentiu lenta e firmemente. Ele entendia perfeitamente a missão. Aquele era o seu território, o seu povo. Ara, eu disse, virando-me para ela, você tem a tarefa mais importante de todas. Você é o nosso centro de dados. Cada informação que Jasper encontra, cada testemunho que Sully coleta, tudo chega até você. Preciso que você crie um banco de dados seguro e criptografado, organize-o, faça referências cruzadas e encontre as conexões que possamos perder. Você não está apenas armazenando dados. É você quem nos ajudará a enxergar todo o campo de batalha com clareza. Seu aceno silencioso foi toda a confirmação de que eu precisava. A precisão de sua médica era agora nosso centro estratégico. A energia na sala havia mudado. O peso da vitimização fora substituído pela intensidade focada de uma missão compartilhada. Não éramos mais apenas 4 deslocados. Éramos uma célula de inteligência não tradicional e estávamos oficialmente na ofensiva. Pelos dias seguintes, a sala dos fundos do Smoke House fervilhava de atividade silenciosa. Ara construía meticulosamente seu banco de dados, seus dedos deslizando pelo teclado do laptop. Sully estava na estrada, seu velho celular de flip trabalhando horas extras, suas conversas um murmúrio baixo de história compartilhada e propósito recém-descoberto. E Jasper? Jasper desapareceu numa toca de coelho digital, aparecendo apenas para tomar um café e para resmungar sobre LLCS Rhodes. Então, tarde da noite, meu telefone vibrou. Era Jasper. Sua voz estava eletrizante com a emoção da caçada. Rose, descobri uma coisa, disse ele, falando rápido. É estranho, mas é um padrão sólido.
Cruzei registros de propriedades de 5 projetos diferentes da Aegis em 3 estados que terminaram em acidentes. Todos eles, logo antes do incidente, usaram o mesmo empreiteiro independente para suas inspeções de segurança contra incêndio e código de construção. Sentei-me mais ereta, meu coração começando a bater um pouco mais rápido. Qual é o nome da empresa? Phoenix Safety Solutions, disse ele. Cativante, né? Renascendo das cinzas. O cinismo em sua voz era carregado. Melhora. Passei horas vasculhando alvarás e documentos de constituição. Adivinha quem é o único proprietário da Phoenix Safety Solutions? Esperei, prendendo a respiração. Ele é cunhado de um alto funcionário da Comissão de Planejamento Urbano. Fechei os olhos e me permiti um sorriso breve e frio. Lá estava, o primeiro elo concreto da cadeia, a conexão entre o predador corporativo e o facilitador do governo que deveria nos proteger. Não estávamos mais atirando no escuro. Tínhamos um nome. Tínhamos uma conexão. Tínhamos um alvo. O plano de batalha estava funcionando. Nossa ofensiva estava funcionando, talvez até demais. Estávamos sangrando e os tubarões começavam a nos cercar. Certa noite, eu estava dirigindo de volta para meu alojamento temporário, com a mente entorpecida pela exaustão e pela cafeína, quando meu celular tocou com uma ligação de Ara. Sua voz era fina e apavorada, esticada do outro lado da linha. Rose, alguém invadiu a sala de guerra, ela ofegou. Gus ouviu um estrondo vindo da cozinha, pensou que fosse uma pilha de bandejas. Ele gritou, e quem quer que fosse, saiu correndo pelos fundos. Ele chamou a polícia, mas eles já tinham ido embora há muito tempo. Pisei no freio bruscamente, fazendo uma inversão de marcha imprudente que cantou pneus. Corri de volta para o Smoke House, com os nós dos dedos brancos no volante. Atravessei a porta dos fundos e me deparei com uma cena de destruição mesquinha e vingativa. Nosso centro de comando improvisado, nosso santuário estratégico, havia sido derrubado. Cadeiras estavam viradas como soldados caídos. Os trabalhos de pesquisa de Jasper estavam espalhados pelo chão como folhas secas. E nosso quadro branco, nosso belo e meticuloso mapa da rede inimiga, havia sido destruído, uma teia de rachaduras irradiando de um único ponto de impacto violento em seu centro. O cerne da nossa operação estava destruído. Meu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética de medo e fúria. Uma rápida inspeção mostrou que o laptop criptografado de Ara e o disco rígido de backup estavam seguros. Ela teve a precaução de levá-los consigo. Eles não receberam nossa inteligência, mas enviaram uma mensagem, escrita na linguagem da violência e da intimidação: nós vemos você. Sabemos o que você está fazendo e não temos medo de cruzar a linha. Um medo frio, diferente de qualquer outro que eu já havia sentido em uma zona de combate, percorreu minha espinha. No Afeganistão, você conhecia o inimigo. Havia regras de combate. Era uma briga de rua sem regras, e eu havia envolvido meus amigos. Eu os havia colocado na mira. Pela primeira vez, um tremor profundo e venenoso de dúvida invadiu minha determinação. Talvez meu pai estivesse certo. Talvez esta fosse uma batalha que eu não deveria ter escolhido. Foi naquele exato momento de medo e confusão, enquanto eu estava em meio aos destroços da nossa pequena rebelião, que a porta dos fundos se abriu novamente. Parado na porta, a silhueta do meu pai se destacava contra a fraca luz amarela do beco. Ele vestia seu uniforme completo de serviço do Exército Classe A, o casaco azul escuro imaculado, as fileiras de fitas coloridas, um testemunho de uma vida inteira de serviço. 4 estrelas prateadas brilhavam em cada ombro. Ele não era um homem. Era uma instituição, um monumento de ferro. Meu coração não apenas afundou. Ele despencou. Era isso, o sermão final, o eu avisei que eu sabia que viria, proferido com todo o peso de sua autoridade 4 estrelas. Preparei-me para o ataque verbal, para a onda final e esmagadora de sua decepção que certamente varreria o pouco que restava da minha luta. Mas ele não disse nada. Entrou na sala, seus sapatos engraxados silenciosos no chão sujo.
Observou os destroços com um olhar lento e deliberado, seus olhos, os olhos de um mestre estrategista, absorvendo cada detalhe. Observou o quadro branco estilhaçado, as linhas fragmentadas da nossa investigação, os nomes e as setas que agora levavam a lugar nenhum. E em sua expressão, não vi nada da raiva justificada ou da justificação presunçosa que eu esperava. Vi algo que nunca tinha visto ali antes, uma tristeza profunda e pensativa, algo que parecia quase dor. Seu olhar se fixou em um pedaço irregular do quadro branco caído no chão. Ele se abaixou, com movimentos firmes e medidos, e o pegou. Rabiscadas na superfície branca, com minha letra apressada, estavam as palavras: Phoenix Safety Solutions. Ele segurou o pedaço na mão, olhando por um longo momento antes de finalmente falar. Sua voz era baixa e pesada, carregada de um cansaço que pareceu envelhecê-lo décadas num instante. Depois do telefonema do Coronel Bishop, começou ele, com os olhos ainda fixos no fragmento em sua mão, eu não acreditei em você. Achei que você estava sendo teimoso, imprudente. Ele finalmente ergueu os olhos para encontrar os meus. Mas antes de ser general, Rose, eu era oficial de inteligência. Está no meu sangue. A história não me caiu bem. Então, fiz algumas ligações, contatos antigos, amigos no Pentágono, algumas investigações secretas no FBI. Ele pousou o pedaço quebrado da tábua delicadamente sobre a mesa, como se estivesse depositando uma coroa de flores. A Aegis, disse ele, o nome com gosto de veneno na boca. Eles não são apenas uma imobiliária. São uma fachada, uma empresa criminosa envolta em uma bandeira de legitimidade corporativa. E eles estão ligados à construção de moradias precárias para militares em pelo menos 3 outras bases, Fort Hood e Camp Pendleton. Eles estão fraudando o governo, Rose. Estão roubando do contribuinte americano e colocando em risco a vida de nossos soldados e suas famílias. Fiquei ali, paralisado, incapaz de processar o que ouvia. Uma represa dentro de mim, que me segurava há 32 anos, começou a se romper, gemendo sob uma pressão insuportável. Lágrimas quentes brotaram dos meus olhos, porrando seu uniforme decorado em uma constelação nebulosa de cor e luz. Ele deu um passo em minha direção, não para me dar um sermão, não para dar uma ordem, mas para ficar ao meu lado, ombro a ombro, um camarada. E pela primeira vez em toda a minha vida adulta, ele colocou a mão no meu ombro. Não foi um tapinha condescendente ou um aperto controlador. Foi uma pressão firme e constante que comunicava mais do que as palavras jamais poderiam. Disse: estou aqui. Estou com você. Você estava certa, Rose, disse ele, com a voz carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar. Você estava lutando uma guerra que eu era cego demais, orgulhoso demais para ver. Ele respirou fundo, estremecendo. Eu estava errado. Aquelas 3 palavras dele foram a validação pela qual passei a vida inteira ansiando, e isso me destruiu. As lágrimas transbordaram, escorrendo silenciosamente pelo meu rosto, lavando anos de dúvida e dor. Ele olhou para mim então, e a máscara do general havia sumido. O pai decepcionado havia sumido. Em seu lugar, estava um comandante que olhava para seu subordinado, não com julgamento, mas com respeito absoluto e inabalável. Sua postura se endireitou, e o aço familiar retornou à sua espinha, mas desta vez era um escudo para me proteger, não uma arma para ser usada contra mim. Sua voz recuperou o timbre autoritário, nítida e clara. Tudo bem, disse ele, com um olhar afiado e focado. Informe-me, capitão. Ele gesticulou para os destroços da nossa sala de guerra, com uma nova e formidável luz nos olhos. Temos um plano de batalha para elaborar. A nova sala de guerra era o escritório do meu pai. Era um mundo à parte da sala apertada dos fundos do Smokehouse. Repleta de estantes de mogno repletas de história e estratégia militar, uma grande bandeira americana erguia-se orgulhosamente num canto. A sala irradiava um poder tranquilo e estabelecido. Meu pai estava diante de sua mesa como um comandante se dirigindo à sua equipe. Temos a informação, disse ele, com a voz grave e autoritária. Agora executamos um ataque coordenado. Precisamos de choque e pavor. Ele se virou para Jasper, que
que estava sentado à mesa de conferências, cercado por pilhas de arquivos que agora se elevavam a vários metros de altura. Jasper, seu relatório. Está pronto para ser enviado? Jasper empurrou os óculos para cima do nariz, com um brilho confiante nos olhos. General, tenho provas suficientes para uma série de várias partes. É incontestável. Um sorriso raro e tênue surgiu nos lábios do meu pai. Melhor ainda, disse ele. Pegou o telefone. Estou ligando para um velho amigo, Jasper. Você já ouviu falar de um programa chamado 60 Minutos? Uma semana depois, Jasper Thorne não era mais um blogueiro freelancer em busca de um furo de reportagem. Estava sentado em um estúdio de televisão em Nova York, em frente a um dos jornalistas investigativos mais respeitados e temidos do país. Ele expôs metodicamente toda a sórdida história do Aegis Development Group, desde os incêndios suspeitos até as conexões políticas, apoiando cada alegação com a montanha de evidências irrefutáveis que havíamos compilado. A primeira onda do nosso ataque, a Blitz midiática, havia sido lançada. Ao mesmo tempo, a Operação Barril de Peixe de Sully estava criando uma forte ressaca. Seus telefonemas haviam provocado uma tempestade silenciosa de raiva na comunidade de veteranos. Certa noite, um e-mail criptografado chegou à minha caixa de entrada. O remetente era anônimo. A mensagem era curta e direta: sou o contador-chefe da Aegis. Sei onde fica o segundo conjunto de livros contábeis. Os verdadeiros. Não aguento mais viver com isso. Vou testemunhar. O nome dela era Tânia, uma mulher que tinha visto a ganância corporativa se transformar em negligência criminosa e finalmente chegará ao seu limite. Ela era nossa fonte interna, a inteligência humana de que precisávamos desesperadamente para decifrá-los por dentro. Meu pai imediatamente ligou para uma força-tarefa especializada em crimes de colarinho branco do FBI. Em poucas horas, eles estabeleceram uma linha de contato segura, garantindo a segurança de Tânia e a integridade jurídica de seu depoimento. As muralhas do inimigo começavam a ruir de dentro para fora. Mas meu pai não tinha terminado. A terceira frente do nosso ataque era uma que só ele poderia abrir. Ele usou todo o peso de suas 4 estrelas para exigir uma investigação formal da Divisão de Investigação Criminal do Exército, a CID, sobre a qualidade das moradias construídas pela Aegis em bases militares. Isso não é mais um assunto civil, Rose, ele me explicou, com um rosto sério. Quando as práticas fraudulentas de um contratante de defesa colocam em risco a segurança e a prontidão de nossas tropas e suas famílias, isso se torna uma questão de segurança nacional. O efeito foi imediato e decisivo. Equipes de investigadores do Departamento de Investigações Criminais, CID, impassíveis em seus trajes civis, invadiram os escritórios e canteiros de obras da Aegis em todo o país. Munidos de mandados federais, apreenderam documentos, computadores e amostras de materiais de construção. A situação jurídica estava se agravando. A Aegis não podia mais se esconder atrás de advogados caros e acordos secretos. Agora, eles estavam lutando contra todo o poder investigativo do exército americano. Sentindo as paredes se fechando, encurralada, Sarafina Vance fez um último movimento desesperado. Ela me emboscou, não em público, mas no estacionamento quase vazio da estação de Correios aqui em Fort Bragg. Quando eu estava saindo para o trabalho, ela saiu de entre 2 carros, seu terno elegante parecendo amarrotado, sua máscara de confiança fria finalmente desaparecida, substituída por um desespero cru e evidente. Rose, você venceu, disse ela, com a voz tensa. Não havia mel ali agora, apenas ácido. Diga o seu preço. Um número. Qualquer número. O suficiente para você e toda a sua família viverem pelo resto da vida. Simplesmente cancele. Pare com isso, 60 minutos história da transmissão. Meu pai, sempre estrategista, previu isso. Ele estava sentado no meu carro, algumas fileiras adiante, observando em silêncio, um parceiro silencioso naquele confronto final. Olhei diretamente nos olhos de Sarafina Vance, os olhos de um predador acuado dando uma última investida. Pensei nas famílias que perderam tudo. Pensei em Sully e Yara, pensei no nome do Coronel Miller naquela folha de propina.
E pensei no meu pai, o homem que me ensinou o que significava honra, mesmo que nós dois a tivéssemos esquecido por um tempo. Minha honra não está à venda, senhorita Vance, eu disse, com a voz calma e firme como a mira de um rifle, nem a do meu pai. Deixei-a ali parada no estacionamento, seu último esforço se dissolvendo no ar úmido da Carolina do Norte. Entrei no carro e, ao girar a chave, olhei para meu pai. Ele apenas assentiu, com uma expressão de profundo e irrestrito orgulho no rosto. Liguei o carro, minhas últimas palavras para ela pairando no espaço entre nós: te vejo no tribunal. Depois do 60 minutos segmento foi ao ar, o Império Aegis não apenas ruiu, ele implodiu. A história gerou uma onda de indignação pública. Investidores fugiram, os preços das ações despencaram e contratos governamentais foram congelados da noite para o dia. Munido do depoimento de Tânia e da montanha de evidências do CID, o Departamento de Justiça agiu. Sarafina Vance e o restante da equipe executiva da Aegis foram presos, e seus depoimentos foram divulgados no noticiário da noite. Eles enfrentaram uma série de acusações federais, desde fraude eletrônica e suborno até negligência. Os tribunais forçaram a empresa a um acordo maciço, um fundo destinado a compensar não apenas o nosso pequeno grupo, mas todas as vítimas que eles deixaram em seu rastro em cidades por todo o país. A justiça, como se viu, não estava à venda. Ela havia sido lenta e custosa, mas chegou com a força de um trovão. Poderíamos ter aceitado a nossa parte do acordo e ido embora. Poderíamos ter pegado o dinheiro e tentado reconstruir nossas vidas, mas não foi isso que fizemos. Foi ideia do Ara. Durante uma de nossas últimas reuniões nos fundos do Smoke Rose, ela sugeriu que juntássemos nossos recursos. Não queríamos apenas uma compensação, queríamos construir algo. Então, criamos uma organização sem fins lucrativos, a Shield Foundation. Sua missão é simples: fornecer assistência jurídica e defender moradias seguras e acessíveis para veteranos e famílias de militares que se tornam alvos de empresas predatórias como a Aegis. Transformamos nossa batalha em uma torre de vigilância permanente. E no pedaço de terra marcado pelo fogo onde nossas antigas vidas haviam sido destruídas, um novo prédio começou a se erguer. Não era apenas um bloco de apartamentos. Era um símbolo, construído com os melhores materiais, superando todos os códigos de segurança, projetado para ser um santuário. Era um testemunho de resiliência, uma fortaleza de comunidade. Sully mora num apartamento de esquina no segundo andar, com varanda. O apartamento de Ara é repleto de luz solar e plantas. Os Aljas têm um apartamento de 3 quartos onde o riso dos filhos agora ecoa pelos corredores seguros. Eles, juntamente com várias outras jovens famílias de militares, são o coração pulsante de uma comunidade forjada no fogo, mais forte e mais conectada do que antes. No dia da cerimônia de inauguração, meu pai e eu estávamos juntos no terraço, ambos em nossos uniformes de gala. Uma brisa suave soprava na enorme bandeira americana hasteada no novo mastro, com suas cores vibrantes brilhando contra o céu azul claro. Observamos em silêncio confortável enquanto ela chegava ao topo, uma bandeira orgulhosa tremulando sobre o lar pelo qual todos lutamos. Agora eu entendo, disse meu pai suavemente, com os olhos fixos na bandeira. Sua risada naquela noite. Eu finalmente entendo. Ele se virou para mim, com um olhar claro e direto. Você não estava rindo porque salvou alguns pertences do incêndio. Estava rindo do absurdo de tudo aquilo, de mim, porque sabia, não é? Sabia que, enquanto protegermos a honra daqueles que nos precederam, enquanto lutarmos pelos valores que eles defenderam, nunca poderemos perder de verdade. Ele olhou para mim, pela primeira vez, não vi nada além de puro orgulho em seus olhos. Não havia cláusulas ocultas, comparações ou reservas. Você deu uma lição sobre honra a um velho general, Rose, disse ele, em voz baixa. Não se trata de manter uma imagem ou colecionar prêmios. Trata-se de fazer a coisa certa, especialmente quando é difícil. Às vezes, as batalhas mais importantes não são travadas em nenhum campo de batalha do mapa. Ele pôs a mão no meu ombro, exatamente como fizera na sala de guerra em ruínas, mas desta vez foi diferente. Não era o aperto firme e constante de um comandante. Era mais suave.
Ele me puxou para mais perto e, pela primeira vez desde que eu era pequena, meu pai me abraçou, um abraço verdadeiro e sincero que revelava anos de palavras não ditas e intenções mal compreendidas. O legado de Iron Russell, disse ele, com a voz carregada de emoção, suas palavras quase um sussurro contra meus cabelos. Não são minhas campanhas. Não são as medalhas ou as estrelas. Ele se afastou o suficiente para me olhar nos olhos. É você. Ouvir aquelas palavras, sentir o calor genuíno do seu abraço, foi como o concerto final e perfeito de um osso quebrado há décadas. O mapa de cicatrizes dentro de mim não desapareceu, mas naquele momento, elas foram finalmente e completamente curadas. O incêndio destruiu um edifício, mas devolveu muito mais. Forjou um guerreiro da justiça. Reformou uma família. E construiu um legado novo e duradouro, não de ferro e aço, mas dos laços inquebráveis da comunidade e do poder duradouro da honra. Nossa guerra pode ter acabado, mas para a Fundação Shield, nossa missão apenas começou. E assim, minha participação nessa luta chegou ao fim. Mas o trabalho da Fundação Shield, nosso verdadeiro legado, apenas começou. Queria compartilhar esta história com vocês para, por meio dos palestrantes, dizer que, se vocês já se sentiram ignorados ou desvalorizados, saibam que não estão sozinhos. Nosso verdadeiro legado não é definido pela família em que nascemos, mas pela que construímos e pelo bem que deixamos para trás. Se esta história repercutiu em você, por favor, considere clicar em curtir e se inscrever. Isso ajuda nossa comunidade a crescer e garante que essas histórias cheguem a quem mais precisa ouvi-las. E antes de ir, tenho uma última pergunta para você. Nos comentários abaixo, diga-me uma palavra. O que a palavra legado significa para você? Obrigada por ouvir.